Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver as atividades da semana 1 do PET volume 4 de Física. Então, vamos lá. Bom, então, começando pela atividade número 1, diz o seguinte: uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metros por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Então, primeira coisa, uma dica importante quando você está resolvendo um exercício de física. Anota as informações que o exercício está te fornecendo. Então, vamos lá, vamos voltar para o exercício e anotar esses valores. Uma força de 14 newtons. Então, a gente vai colocar aqui F igual a 14. Atuando sobre um objeto em movimento, altera a sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metros por segundo. Nós vimos na parte teórica, se vocês não assistiram, volta lá no vídeo da parte teórica, hein? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Então, esse valor que ele está me informando, eu posso chamar tanto de impulso quanto de variação da quantidade de movimento. É exatamente a mesma grandeza, ok? O que ele quer saber? Durante quanto tempo? Então, o intervalo de tempo em que essa força atuou, beleza? Anotou os dados, você vai verificar que fórmula, que equação que eu utilizo para resolver, ok? E aí você vai ver que essa equação do impulso, ela cabe aqui nesse exercício. O exercício já te informou o valor do I, que é o impulso, vale 7. Já te forneceu o valor da força, que é 14. E o intervalo de tempo é justamente o que a gente quer descobrir. Toma cuidado aqui na matemática básica, hein? O número que está multiplicando é o que passa dividindo. Então, é o 14 que vai para baixo, hein? Eu sei que o nosso cérebro quer sempre fazer a conta mais fácil, mas não cede não, hein? Obedece às regrinhas matemáticas. Então, vamos fazer 7 dividido por 14. 7 é metade de 14. Então, quando você fizer essa divisão, você vai chegar em 0,5. Beleza, acabou aí? Não, não se esqueça da unidade de medida. A gente mede o tempo aqui na física em segundos, né? A unidade de medida padrão de tempo é segundos. Então, temos aí, como a resposta correta, a letra D, ok? Tranquilo por enquanto? Então, vamos para a próxima. Um texto gigantesco, bem estilo Enem. Então, vamos lá. Para uma mesma variação de quantidade de movimento, ou seja, mesmo impulso, podemos ter na relação F vezes T, força vezes tempo, diferentes valores de força e de tempo. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes, na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos desferidos pelos seus adversários. Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Essa é a graça do boxe, inclusive. Vamos considerar uma situação em que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força ou força média, porque vamos pensar na hora que o cara recebe o soco, né? A intensidade dessa força vai ser maior aqui no início e depois ela vai diminuindo com o tempo. Então, por isso que ele fala de força média. Atuando sobre alguma parte do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante algum tempo. E aí ele me dá valores. Ele fala assim, vamos supor que essa força seja de 1.500 newtons. Então, vamos colocar aqui que a força é 1.500 newtons. Uma força bem grande. E que o intervalo de tempo, que ele chamou só de T aqui, não tem problema, tá? Mas se você quiser colocar o delta também, é de 0,08 segundos. E essa força, com esse tempo, produz um impulso de 120 newtons
vezes segundos. Ele já fez a conta pra gente, né? Se eu fizer o cálculo aqui, eu vou multiplicar a força pelo tempo, vai dar esse 120. O exercício já fez essa conta porque não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o seguinte: se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo de contato entre sua cabeça e o punho, qual seria o valor da força F para que o mesmo impulso seja produzido? Vamos traduzir para o português? O que ele está te dizendo? Está falando o seguinte: eu vou ter o mesmo impulso, tá? Os mesmos 120 aqui, só que o intervalo de tempo vai ser metade do valor. Então, se antes o tempo era de 0,08, agora ele vai ter 0,04 segundos. Para esse novo tempo, quanto que vai valer a força? Então, a força não é mais esses 1.500, tá? O impulso continua sendo 120, mas a força e o intervalo de tempo mudaram. Beleza, vamos calcular. Impulso é força vezes tempo. Vamos fazer primeiro essa parte do exercício e depois a gente faz o restante, ok? O I, então, é 120. A força é o que eu quero descobrir, né? A nova força. O intervalo de tempo é 0,04. Lembra da diquinha? Quem está multiplicando é quem passa para baixo dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por 0,04. Certo? Opa, desculpa. Aqui é F, né? Escrevi errado. Faz essa divisão aí. Quando você fizer essa divisão, você vai chegar nessa resposta, ó, que 120 dividido por 0,04 dá 3.000 newtons. Mais uma vez, não se esqueça da unidade de medida. Então, o que aconteceu com a força? Dobrou. A força era 1.500. Né? A força era 1.500 newtons. Quando ele diminui o tempo de contato, essa força dobra, né? Para produzir o mesmo impulso. Né? Ou seja, ele vai ter o mesmo dano, digamos assim, a mesma variação da quantidade de movimento, tá? Mas uma força bem maior. Aí ele pergunta o seguinte: essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Claro que não, né? Ele está recebendo uma intensidade de força bem maior do que ele recebia antes. Aí ele fala o seguinte: descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe baseado no princípio do impulso. Então, ó, vamos lá na fórmula para a gente trabalhar melhor. Ó. Eu quero que ele receba o mesmo impulso, foi isso que o exercício me propôs, certo? Para que ele sinta a menor força possível, ele tem que ficar em contato o maior tempo possível. Vamos pensar na situação, o cara vai levar um soco, certo? No rosto. Então, se ele ficar mais tempo em contato, ó, mais tempo, essa força ela vai se distribuir, digamos assim, né? Então, a intensidade da força que ele vai sentir no final é muito menor, tá? Então, a ideia é o seguinte, pensa comigo, você vai levar um soco, o que você vai fazer? Você vai fazer igual o cara fez? O cara vem para te dar um soco, você vai no rumo do soco? Você vai ajudar o cara a te bater? Não, aí, você vai se afastar, certo? Então, o cara tá vindo, você tá afastando, você tá afastando. Então, vamos pensar. Ó. O cara quer exercer uma força sobre você. Lembra que força é vetor, né? Aí, o boxeador de palitinho aqui, ó. O único desenho que eu sei fazer. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que tentar fugir. Ele tem que se afastar. Certo? O que aconteceu com esses vetores? Ó, esses vetores, essas setinhas que eu desenhei. O boxeador... Não, vamos pensar na força primeiro. A força aqui, ó, que o cara tá fazendo, tá para a esquerda,
e o movimento do cara tá para a esquerda também, ou seja, o boxeador tem que se deslocar no mesmo sentido da força. Se ele se movimenta em sentidos contrários, ó, vou tentar focar aqui, aí. Se eles se movimentam em sentidos contrários, eu vou estar com um impulso maior. Só que se eles se movimentam no mesmo sentido, ó, vou dizer para cá. Se eles se movimentam no mesmo sentido, eu vou diminuir o impulso, tá? Então, o boxeador deve se movimentar no mesmo sentido da força. Ele não deve ir de encontro com a força, tá? Cuidado. Ele deve fugir da força. Então, para isso, ele tem que ir na mesma direção. Se o cara está indo para a direita, ele vai para a direita também. Ele não vai para a esquerda. Porque se o cara está indo para a direita e ele vai para a esquerda, eles vão se trombar, né? Então, eles vão se movimentar na mesma direção da força. A letra não fica das melhores, porque escrever na tela não é muito bom, né? Mas vamos lá. Beleza? Então, respondemos, finalizamos a questão 2. Bora para a questão 3. Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325 newtons vezes segundo. Já vamos anotar essa informação que o exercício me deu, ó. No intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Então, 5 segundos, certo? O valor do impulso é numericamente igual à área da figura delimitada por F vezes T. Então, ele está te falando o seguinte, que se eu pegar essa figura que forma aqui embaixo desse gráfico, ó, se eu pegar essa figura aqui e fizer o cálculo dela, eu vou chegar naquele valor de 325. O exercício já me deu, nem pediu para eu calcular, olha que gracinha. Considerando que um objeto de massa 5 kg, então vamos anotar também. O exercício te deu um valor, você anota. Mesmo que depois você não utilize tudo, mas é importante. Determine a velocidade final e a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Então, vamos começar pela velocidade final. Ah, desculpa, esqueci de ler essa parte, ó. Que a velocidade inicial é 3 metros por segundo. Então, ele começou com essa velocidade, ele recebeu um impulso. Então, no final, ele vai estar com uma velocidade maior, ok? Então, nós vimos o seguinte, que o impulso é a variação da quantidade de movimento. O que é variação de qualquer coisa? É o valor final menos o valor inicial. E aí nós vimos também que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, que é igual a m vezes v, tá? Então vamos juntar tudo isso? A minha fórmula vai ficar assim, ó. O impulso é a quantidade de movimento final, ou seja, é a massa vezes a velocidade final, menos, né, o menos da fórmula, porque eu estou fazendo uma variação, a massa vezes a velocidade inicial. Aí a gente representa por V0, tá? Então, vamos substituir os números. O I vale 325. O M, que é a massa, vale 5. E esse V é justamente o que a gente quer descobrir. O M, 5 de novo. O V0, que é a velocidade inicial, é 3, o exercício me forneceu. Gente, quem tem mais facilidade com a matemática, chegou aqui, quer resolver rapidinho, beleza. Se você tem dificuldade, vai no seu tempo, tá? Então, vamos fazer passo a passo? 325 é igual a 5V. Primeiro, a gente resolve multiplicação, né? Então, primeiro eu vou multiplicar isso aqui, ó. 5 vezes 3, que dá 15. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Esse 15 que ficou aqui, ó,
ele está negativo do lado direito. Eu vou levar ele para o lado esquerdo. Quando eu faço isso, eu troco o sinal. Então, vou passar para outro slide, porque não cabe mais no outro. Deixa eu repetir aqui como é que estava, para ficar mais fácil da gente finalizar. Tava assim, ó. Aí eu falei para vocês que eu ia passar o 15 para cá, só que aí ele passa positivo, né? Eu troco o sinal. Mais uma vez, estou fazendo passo a passo, mas se você tem facilidade, manda bala. Já faz isso aí mais rápido, tá? Vou somar os dois, dá 340. Beleza, última parte. Eu quero descobrir o valor do V. O V está multiplicando o número 5. O número que está multiplicando passa dividindo. Agora fazemos essa divisão. 340 dividido por 5, você vai achar que vale 68 metros por segundo, né? Nunca esquecer a unidade de medida, tá? Então, quer dizer que a velocidade dele era 3. Quando ele recebeu esse impulso, né? Ele foi impulsionado, a velocidade dele foi para 68. Aí o exercício pede também para a gente calcular a aceleração. A aceleração é um conceito que nós vimos no PET 2 ou 3, não, no PET 2, tá? Que é a variação da velocidade em função do tempo, do intervalo de tempo. Lembra que eu acabei de comentar? O delta representa variação. Minto, comentei no vídeo teórico. Delta representa variação. É sempre o valor final menos o inicial. Então, apareceu esse delta com alguma letra, você vai saber que é valor final menos valor inicial. Então, aqui eu tenho velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Qual que é a velocidade final? 68, é essa que acabamos de calcular. Qual que é a velocidade inicial? O exercício me deu, que era 3. Tempo final, 5, né? Onde meu gráfico parou. E o tempo inicial era 0. Voltem no desenho do gráfico para vocês verem esses valores. Então, ó, 68 menos 3, 65. 5 menos 0 dá 5. Divido e vou encontrar aí 13. Então, eu tenho uma aceleração média de 13 metros por segundo ao quadrado. Unidade de medida de aceleração leva um quadrado ali nos segundos, é diferente de velocidade, né? As duas são coisas diferentes. Beleza? Então, tá vendo que todos os conteúdos que nós vimos até agora, né, relacionados ao movimento, a gente agora está juntando tudo. Então, a gente falou de velocidade lá no comecinho, estamos usando aqui ainda. Falamos de aceleração, precisamos dela. Falamos de força, precisamos dela. Tá? Então, tudo que a gente viu não está perdido, não. A gente vai usar tudo. Por último, o airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil e no mundo, né? Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Fala pra gente que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Né? Ou seja, se ninguém atrapalhar o cara, ele vai continuar paradinho, ou então ele vai continuar indo em linha reta, bonitinho, com velocidade constante. Conceito de impulso de uma força, que acabamos de ver, e variação da quantidade de movimento, que também estamos estudando. Vamos analisar em VOF. Começando. Letra A. O airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Uai, ele está te falando que o airbag está te ajudando a ficar mais rápido. Acho que nem precisa entender muito de física para saber que não é isso que ele faz, né? Mas toda vez que você analisa uma questão de VOF, é importante você saber onde está o erro. O erro está nessas duas palavrinhas. Aumenta e aumenta, tá? Ela não aumenta
ela diminui. Ok? O objetivo é que eu tenha uma força menor atuando sobre o corpo da pessoa, né? O objetivo é que eu não continue o meu movimento de inércia, ou seja, que eu não continue o meu movimento para frente. B. O airbag aumenta o tempo da colisão do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuando sobre ele mesmo na colisão. Verdadeiro, né? Quando você aciona o airbag, ele vai fazer com que aquela almofada, né, se abra, fazendo com que ela entre em contato com o corpo da pessoa que está sofrendo o acidente. Então, ela vai aumentar o tempo de colisão, com isso, diminuir a intensidade da força. Letra C. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando com o movimento retilíneo uniforme. Beleza, certinho. Ó. Vamos pensar que o carro está indo para frente, bateu. Qual que é a tendência? Que a pessoa que está aqui continue o movimento para frente. O airbag não. Ele vai impedir que você continue o movimento. Ou seja, ele vai impedir que a primeira lei de Newton aconteça. Né? Ele vai impedir que você continue esse movimento retilíneo. Então, verdadeiro. O cinto de segurança está ali para atrapalhar a primeira lei de Newton. Que não quer dizer que seja uma coisa ruim ela fazer isso. Letra D. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento. Tá quase certo, né? Só um pedacinho que ficou errado aqui, ó. Ele desacelera, sim, o corpo, né? Só que ele não aumenta a quantidade de movimento. Se ele desacelera, ele diminui. Ok? Letra E. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue o movimento por inércia. Opa! É o que a gente já comentou nas alternativas anteriores. Diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Super verdadeiro. É exatamente isso que acontece. Tá bom? Né? Isso a gente já tinha discutido antes, por isso que eu não vou reforçar. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aí as atividades da semana 1 do PET volume 4 de Física. Na próxima quinta, fiquem atentos, vai ter de novo o vídeo com a teoria da semana número 2 e na sexta eu já lanço o vídeo com a resolução das atividades. Ok? Espero que fiquem bem e até a próxima.